Estamos chegando com mais um episódio Famílias e Negócios aqui no podcast do Grupo Popular de Comunicação. E hoje a gente está recebendo uma dupla que vem do município de Westfália, mas cuja empresa é muito conhecida em vários locais do estado e também do país. Metalúrgica Wagner, uma empresa de muitos anos, e um pouco dessa história a gente vai conhecer. Mais uma empresa com formato origem familiar, né? Exatamente, por isso Famílias e Negócios. Está aqui a Karina, né, Wagner, que é filha do fundador e já vai há anos dando continuidade. E aí já tem a terceira geração chegando, Felipe, né, filho da Karina, que está dando continuidade. Então vamos conhecer um pouco mais desse trabalho, Luciana, dessa gente bacana que orgulha tanto nós aqui no Vale pela história que tem. Karina, eu vou começar contigo. Vamos deixar os mais novos. Ele gosta de falar. Os mais velhos. Tudo bem, Karina? Tudo bem, graças a Deus. A nossa história, assim, a empresa iniciou em 1980, são 44 anos agora no dia 1º de abril. Parece dia da mentira, né? Recém-comemorados, agora fazem 7 dias, né? Recém-comemorados 44 anos, então isso era um sonho do meu pai e da minha mãe. Meu pai chegou um dia em casa, que ele trabalhava no ramo metalúrgico também já anteriormente, simplesmente chegou em casa, eu vou abrir a minha metalúrgica. E foi, com o pouquinho que tinha de ferramentas, iniciou a história dele, junto com minha mãe. Começaram num local bem pequeno dentro da casa deles, que depois, na época, era lavanderia, um pouquinho de sala, sabe como é que eram aquelas casas antigamente, né? E graças a Deus foi crescendo, foi criando êxito e cada dia mais o nome foi sendo conhecido pelo país e eu entrei na metalúrgica foi em 97. Logicamente que desde os 5 anos eu me lembro. Já acompanhava. Eu me lembro, eu tinha 5 anos quando os meus pais criaram e logo meu irmão, minha mãe estava grávida do meu falecido irmão. Eu me lembro bem certinho dessa época toda, então de como que era o trabalho, sábados, domingos, não se tinha um dia de descanso, porque era aquela oficina de final de semana, aquela metalúrgica de bater martelo, de fazer fogo, de fazer as rodas e tudo mais, de carroça e assim, então eu vivi isso desde os meus 5 anos. Aí tinha uma época que eu saí de casa, que eu fui estudar fora, mas logo em seguida eu retornei para a empresa e desde 97 que daí eu atuo diretamente dentro da empresa, junto com os meus pais. Você falou nas rodas de carroça. Isso. Certamente os Foices, tipos Felipe de não viu, produto. né? Eu não sei nem se conhece muito, talvez aquelas luminárias hoje em dia em casas e tudo mais, né? Os produtos mudaram bastante era também. aquele chuveiro para aguinha, o balde com a enxada, a foice, o facão, essa parte assim. Essa parte começou. Assim que começou a empresa do meu pai. E assim, eu e o vô conversamos bastante, né? E ele sempre me conta, então, que... E ele começou, ele sempre destaca nas falas dele, né? Que ele começou com todas as ferramentas, todo o material que ele utilizava, tudo emprestado de amigos, Isso, né? Só, porque a única coisa que ele tinha era a casa dele e uma bicicleta. Então ele pegou o martelo emprestado de um, bigorna de outro. Aí ele conta que ele foi para Porto Alegre, não me recordo o nome da empresa, que deu um crédito para ele comprar 300 quilos de material, para ele começar, e pagamento para 180 dias, né? Então foi ali que ele começou a fazer essas coisas pequenas, né? Fazer correntes também, que era uma coisa que até pouco tempo atrás eu não sabia. E ele me mostrou aqueles dias como é que eles faziam solda com areia, que hoje acho que a maioria do pessoal nem sabe, não conhece, né? Então é algo assim que é a história mesmo, né? Então a gente não conseguiu trazer ele junto, ele é um pouco de poucas palavras, né? Mas enfim... Ele está com que idade? Como é que é o nome dele? 71 anos, o Arcelo. Arcelo Reinaldo Wagner, esse foi muito fundador. Conhecido por Mazola. Bom, e como é que foi para ti, Karina, te inserir dentro do negócio também, junto com os pais, né? E quando tu percebeste, porque mesmo distante no período de estudo, tu estavas acompanhando de uma certa forma. Quando é que foi essa virada, essa saída dessas pequenas ferramentas, desses produtos menores para produtos maiores, de maior porte, que a Metalúrgica Wagner se especializou? Isso, como o início foi todo mais nessa área de ferramentaria para o setor primário,
Em 1986 foi que ela deu aquela pequena virada que ela começou a entrar para o lado da transformação, para a indústria da transformação, do plástico, calçados, né? Então, na época, existia, ele hoje já é falecido, o dono da Calçados Azaleia, hoje Vulcabras, ele tinha uma fazenda. E ele conhecia os nossos misturadores lá na fazenda dele. Ele tinha um misturador nosso, fabricado pelo meu pai, e na época ele precisava para a indústria do calçado dele. E aí, em 86, ele ligou, esse misturador eu não consigo usar para o calçado, para os componentes do calçado, para fazer o solado? Pode! E aí que começou Abriu um novo mercado. um leque assim, e foi se pesquisando um pouco mais. O meu pai foi atrás e pesquisando, e aí já com a ajuda de funcionários que ele tinha, que daí ele começou a mudar esse ramo, né? E eu sempre via, mesmo assim estando distante, que eu morava na época em Ivoti, estudava no internato, mas mesmo assim, quando eu chegava nos finais de semana em casa, sábados de tarde, era pegar uma vassoura e ajudar a minha mãe a varrer a empresa, limpar, deixar tudo organizado, guardar o ferro nas prateleiras. Esse era o meu serviço sábado de tarde, depois de voltar de Ivoti. E às vezes nós fazíamos para juntar um dinheirinho para eu ter e voltar, porque na época nada era tão fácil assim, mas eu me lembro assim, daí nós fazia, como lá em Ivoti era muita aula de música, os triângulos, magistério usado para música, enxada, nós tínhamos técnicas agrícolas, levava enxadas dentro da mala para vender lá. E assim foi, mas mesmo assim, quando eu retornei em 94, eu retornei, fiquei mais 3 anos no magistério, dando aula, e aí foi que eu assumi no turno inverso ao que eu dava aula, eu comecei a ajudar os meus pais na empresa. E também já na época eu comecei com faculdade voltada primeiro. Comecei com letras, não é isso aí que eu quero. Fiz o enfermagem, não é isso aí que eu quero. Então vamos para administração. Foi aí que eu me achei, e continuei nessa área. E sempre também no horário inverso da escola, que eu continuava ajudando os meus pais. E por quanto tempo você levou isso assim de forma simultânea na sala de aula? Vamos dizer, foi até 99. 99, daí eu fui para o banco, trabalhei uma época em banco até 2001, 2003, quando o Rafael nasceu. E aí eu larguei completamente o serviço fora e fiquei 100% na empresa. Porque até então eu fazia, ou se era o horário de banco, que eu trabalhava no banco, então era das 7 às 9 em casa e depois das 16 às 18 na empresa. E naquele período no meio, então era o serviço do banco. E sempre se desdobra, né? Mas é um momento de muita entrega e energia, né? Agora, como é que tu vês, né? Tu já fizeste, estás fazendo, já estás na empresa há tantos anos, fazendo a sucessão do pai. Como é que tu vê a entrada do filho agora junto? É uma coisa assim que muito boa, né? Porque a gente sempre pensa, eu sempre pensava assim, eu tenho meu filho, mas será que ele vai gostar da empresa? No início, quando a gente falava, ele queria ser caminhoneiro. Falava no caminhoneiro, né? Aí 2 surgiu a música. Sim. E ele queria a música de uma forma muito muito presente. Ainda hoje é muito presente, bem, vocês sabem disso, bem conhecem. Mas também. olhando para o aspecto profissional, né? Nossa, é uma pessoa assim bem inserida assim e que pegou muito bem a linha que a gente trabalha e o que a gente busca e tá se inserindo muito bem, saiu melhor do que a encomenda. Hoje você atua em que área? Bom, hoje a gente tem a empresa dividida em alguns setores, né? Então, a minha mãe cuida da parte comercial da empresa, né? E eu fico mais na gestão juntamente com o meu avô, né? Então, eu e meu avô temos um relacionamento muito bom. Então, algumas coisas que ele vem me passando e tem sido muito bom para mim também, né? Então, eu faço um acompanhamento, né? E juntamente com isso, com a minha mãe e com alguns outros líderes de setores, enfim, que estão dentro da empresa, a gente consegue dar andamento nisso. Mas hoje é mais essa parte da gestão junto com o meu avô, né? Quantos colaboradores hoje a Metalúrgica Wagner tem? Como é que dá para mensurar, medir a produção que vocês desenvolvem Ou por até mês, a área né? que atende, algumas informações. Bom, então, hoje a empresa conta com 35 colaboradores, 36 colaboradores.
Ah, a gente hoje atua em 20 estados do Brasil, né? A gente atua com representantes comerciais, vendedores também. Ah, e a gente também atende algumas empresas de maior, Maior maior porte. porte, E né? bem conhecidas no É, país então também, a né? gente tem várias empresas que a gente busca cada vez se inserir mais dentro delas, né? Onde a gente vê que tem potencial de crescimento juntamente conosco, né? Então, a gente, hoje, como a mãe vinha falando, os misturadores hoje é o nosso carro-chefe da empresa, né? A gente, em média, por ano, produz de 90 a 100 misturadores, né? E também atua, ainda hoje, na linha de transformação do plástico, como a mãe falou, em máquinas para reciclagem de plástico mesmo, desde aquela garrafinha PET que vem do lixão, eles recolhem, fazem todo o processo de transformação dela, lavagem do plástico, secagem, moagem, todo esse Para ele processo. ser reaproveitado de novo, É, inserido novamente no mercado, né? A questão ambiental aí, como está muito em alta, né? Sim, e esses misturadores que vocês falaram, eles misturam o quê? De tudo? De tudo? Tudo que você quiser, né? Então, são vários modelos que a gente fabrica, né? Então, tamanhos também, vamos dizer assim, desde Conforme a necessidade do cliente. conforme a É muito necessidade sob do cliente. medida. Tudo muito sob medida, assim, logicamente, né? Tudo muito fabricado sob medida. A gente tem o maquinário padrão, né, que a gente segue, né, que nem numeração de calçado, né, segue isso ali, né, mas existe eventualmente algum problema de layout do cliente que a gente vai ter que fazer um pouquinho de alteração, mas são máquinas assim que de capacidade de 300 litros a 25 mil litros. Então, em toneladas, muitas vezes, né, a gente trabalha mais ou menos 0,5 a densidade do material, então são para toneladas bem altas também, né? Tudo depende, desde a ração no setor primário, quanto no setor calçadista, que eles empregam para fazer a mistura dos solados de calçado e mais outros componentes, né? Na indústria do plástico, na indústria de injeção, né? Porque todo plástico, tudo é misturado, todo misturado é antes de passar colocado pela injeção, né? isso, colocado um pigmento para dar cor, para fazer o produto ser diferente de novo e ser reaproveitável, né? Então, são máquinas que trabalham. E essa parte dos plásticos que você explicou antes, vocês trabalham fazendo o processamento desse material ou os equipamentos que vão Os fazer esse equipamentos. processamento? Os equipamentos. Os equipamentos. Isso. Os A gente equipamentos. produz, então, todo o equipamento que vai ser usado para fazer o processamento dos materiais recicláveis, né? Então, são máquinas também muito sob medidas, né? Então, a Luciana quer produzir 1.000 quilos hora, o Lucas quer produzir 3.000, então a gente vai adaptando nossos Vai equipamentos, dimensionando. layout e tudo conforme necessidade do cliente, né? Então, isso é um diferencial bem grande da empresa também, que a gente... São poucos projetos que são iguais, né? A gente trabalha sempre conforme necessidade do cliente, né? Então, a gente tem algum padrão e ele escolhe, vou seguir nessa linha, mas todo ele modificado, com saídas para um lado específico, com algum outro diferencial, alguns misturadores com célula de carga, alguns misturadores são misturadores secadores, para também o plástico chegar numa temperatura ideal para injeção, né? Então, são vários diferenciais que a gente consegue botar nas nossas máquinas e oferecer para o nosso cliente. Qual é o maior desafio da empresa hoje? O maior desafio hoje da empresa, eu muitas vezes ainda falo muito assim a questão humana dentro da empresa, né? Que eu acho que é uma questão bastante... Pessoas. Que é sempre que a gente também não só vê dentro da nossa empresa, mas com quem a gente conversa fora, conversa com clientes, todas assim batem quase que... E como é que é essa formação de pessoas de vocês, né? Que tipos de profissionais vocês precisam e vocês têm? Vocês oferecem treinamentos ou a pessoa já vem com a qualificação que precisa? Bom, então hoje a gente tem passado por um processo, né? Que é de treinamento das pessoas, a mudança do pensamento das pessoas, que eu acho que é isso que faz um time melhorar, né? A gente não adianta ter pessoas que são muito boas na técnica, né? Eles precisam ser na prática também, né? Então, muitas vezes a gente vai buscar alguém no mercado de trabalho que vem, eu sou soldador, eu sou engenheiro, mas quando eles precisam desempenhar o papel, eles não são tudo aquilo que eles falam. Então, muitas vezes é melhor a gente ter
alguém de dentro, que a gente sempre busca dar oportunidade para as pessoas de dentro da empresa se desenvolverem, porque são pessoas que são compradas com a empresa mesmo, né? Que vestem a camisa e que justamente é isso que faz, exato, fazem parte da família, é isso que faz a diferença, né? Então, de um tempo para cá, a gente busca desenvolver as pessoas que a gente tem dentro da empresa. Buscar menos as pessoas de fora, claro que sempre vai ser necessário, mas justamente tentar pegar as pessoas de dentro, dar um treinamento, um curso, algo que ela possa se desenvolver e ajudar nós dentro da empresa a melhorar, né? Porque eu sempre digo, tudo que a gente faz não é por mim, não é pela minha mãe, pelo meu avô, pela nossa família, mas sim por todos os 36 colaboradores que estão conosco e todas as famílias, né? Então, é o que eu sempre digo, toda decisão que a gente vai tomar, às vezes não vai agradar todo mundo, mas eles podem ter certeza que a gente sempre vai pensar num todo, né? Porque a gente não é uma ou duas pessoas, né? E aí, voltando antes, vocês falarem presença em 20 estados, né? A fábrica, né? A unidade da Metalúrgica Wagner está no município de Westfália. Vocês não têm filiais, vocês, vamos usar uma expressão, exportam todo este material para tantos e tantos municípios. Como vocês chegam em tantas cidades e estados brasileiros? Hoje, assim, até pouco tempo atrás, dá para quase que dizer, eu estava praticamente no setor do plástico, praticamente sozinha, fazendo a área comercial da empresa, né? Mas, assim, eu sempre digo, se a gente coloca um produto de qualidade no mercado, e como é um mercado que muito se fala também, eles veem o nosso produto aqui, veem o nosso produto ali e vão passando. E com certeza, a gente já participou muito em feiras também, que a gente divulgou muito a marca, o produto. E agora também viemos forte de novo, com uma programação muito forte de feiras pelo Brasil. E onde a gente vai divulgar cada vez mais o nosso produto, né? Mas assim, eu vou te dizer, Lucas, a nossa máquina, a qualidade que ela representa hoje, o resultado final para o cliente... Nós é a melhor propaganda. É a melhor propaganda. Então, muitas vezes, o cliente nos liga, eu sou cliente novo, mas eu vi a tua máquina no fulano. O outro liga, eu vi a tua máquina, eu vi no ciclano. Eu preciso dessa máquina que está ali. Até, às vezes, em tamanho, a configuração totalmente igual àquela que está já em algum cliente, né? Então, eu sempre digo, muitas vezes, o nosso próprio cliente é o melhor vendedor. Melhor vendedor da máquina. Sempre busca, então, atender esses nossos clientes da melhor maneira possível, né, para justamente eles fazerem essa venda, porque como a indicação pode ser positiva, ela pode ser negativa também, né? Então, justamente, a gente busca entregar materiais, equipamentos de qualidade, né? Às vezes eu e a mãe, a gente está numa negociação, alguma coisa, mas consegue baixar o preço, consegue fazer isso, consegue fazer aquilo, a gente consegue baixar o preço, a gente consegue, mas a gente não faz. Né? Porque a gente não abrir mão da qualidade. A gente não abre mão da nossa qualidade, isso a gente prima. Então, se quiserem comprar mais barato, tem para comprar mais barato, mas no final, a gente tem vários exemplos que eles voltam a comprar conosco, porque a gente não abre mão da nossa qualidade, né? Então, isso é um diferencial que a gente sempre vai bater na tecla, enquanto que a mãe estiver lá, que eu estiver lá, que o vô estiver lá, a gente vai bater nesse diferencial. Não diminuímos a qualidade do nosso equipamento. Então, foi um exemplo bem claro, uns 3 anos, um pouquinho antes da pandemia, eu estava numa negociação de um equipamento assim, de um valor bem alto, era uma linha de reciclagem, e na época era eu e nós, empresa Wagner, e mais um outro fornecedor, levando o orçamento lá para o cliente X. O cliente X, não. O fulano fez por tal preço, eu quero comprar de ti, mas tu tem que fazer isso aí. Não vou fazer. Não, mas daí eu vou comprar dele. Cara, pode comprar, mas tem diferença no produto. Não, eles vão me entregar, a máquina vai funcionar. Resultado disso, estamos agora desde setembro do ano passado fazendo toda a renovação das máquinas Parque Fabril dele, né? Todo o Parque Fabril, que há 2 anos e meio atrás ele não quis comprar de nós, preferiu comprar do outro, onde ele não pediu qual é a espessura da chapa que vocês usam, qual é o diferencial de vocês para a máquina de vocês ser um pouquinho mais cara. Por mais que a gente apresentasse, ele não queria na época saber. Mas hoje, graças a Deus, estamos lá. E quando a gente tenta falar daquele tal fornecedor, mas ele fala, não, aqui nós não queremos mais escutar esse nome, né? Então eu digo, né?
o barato na época se tornou caro agora, né? E não adianta aí tu fazer um barato para ganhar um cliente e manchar a tua imagem Não, isso aí que eu perante sempre o digo. mercado, né? Seja na barganha, seja também na própria questão da qualidade, que é o fundamental. Nesse quesito, máquinas sempre dão manutenção, né? E como é esse trabalho de atendimento a esses clientes todos espalhados pelo país Certo. que vocês precisam fazer? Bom, então, hoje a gente conta com uma equipe de assistência técnica, né? Então, são pessoas capacitadas a mexer em todos os equipamentos, né? Porque a nossa fábrica é dividida em setores, né, de segmento. Setor de máquinas do setor primário, do agro, do plástico, transformação e dos misturadores, né? Então, hoje a gente tem uma equipe técnica especializada que possa atender as 3 áreas, contando com um veículo, que é, na verdade, a gente sempre chama uma metalúrgica móvel, né? Tudo que a gente precisa encontra lá dentro, máquina de solda, compressor, morsa, esmerilhadeira, furadeira, tudo que pensar que tem numa metalúrgica tem dentro Mais o estoque, né? Mais estoque de peças, né? Pequeno estoque, né, que pode Que suprir, faça né? suprir Então, hoje a gente busca sempre fazer isso, porque como o Lucas mesmo mencionou, todas as máquinas dão problema, né? Então, se eu chegar no meu cliente e disser, a minha máquina não vai dar problema, a gente está mentindo, né? Então, o que a gente precisa mostrar para o nosso cliente? Que a gente sempre mostra. As máquinas dão problema, todas as máquinas dão problema, vão acontecer, manutenção vão acontecer, mas a gente busca fazer essas manutenções em menor tempo possível, né? Então, tem exemplos assim que estragou uma máquina hoje em São Paulo e a gente desloca um técnico e amanhã de manhã ele já está resolvendo o problema em São Paulo. Ou, enfim, algum estado que a gente consiga chegar de avião, a gente busca chegar em menos de 24 horas, né? Então, porque a gente sabe que essa máquina, ela produzir. ela foi comprada para se pagar, né? Então, se o cliente cresce, a gente cresce junto, né? Então, a gente sempre busca atender o cliente da melhor maneira possível. o mais rápido É. possível também, né? Mesmo assim, e falando toda nessa qualidade, a gente produz as máquinas assim de uma forma muito robusta. Às vezes o pessoal diz, mas para que tanto ferro? Para que tão pesada a máquina? Não, que a máquina não é para dar problema, a máquina não é para parar. E o que tem muitas vezes assim para ser trocado é um rolamento, é um mancal, é umas coisas mínimas que até o próprio assistência técnica de dentro da empresa muitas vezes também Que consegue envolve fazer. a própria manutenção Isso, também aquela da manutenção máquina. preventiva, né? Muitas vezes, né? Então, a gente muitas vezes tenta solucionar de primeira, assim, a primeira parte, assim, podemos te ajudar por telefone, talvez, se daí não, mas é em questão, assim, que nem o Rafael falou, o mais breve possível, assim, no máximo em 24 horas, se o cliente não conseguiu resolver, nós queremos estar dentro da empresa, né? Se é aqui dentro do estado, o negócio tem que ser mais rápido. No máximo 5 horas tem que estar, mas assim, se é muitas vezes fora da empresa, até pela questão logística, a Sim, gente tu envolve, conseguiu o deslocamento a para gente lá. tenta trabalhar em no máximo 24 horas, né? Mas é muito pouco que acontece. Nessa questão ainda de estados, né? Quais são os estados que hoje são mais clientes da Metalúrgica Wagner nesse processo? Grande São Paulo. Grande São Paulo. Grande São Paulo. A parte mais urbana de São Paulo, o que você fala, Grande São Paulo, os municípios ali, Dos maiores. Isso, os maiores ali. Até pouco tempo atrás era São Paulo e assim, dentro de São Paulo, muito dentro de São Paulo. E agora, como ali não tem mais o que fazer muito, então muitos municípios menores ao redor da Estão Grande crescendo. São Paulo. Isso, mas então dá para dizer o estado de São Paulo é nosso grande... Luciana, vai. A minha curiosidade é como eles lidam com as 3 gerações, porque certamente tem momentos de conflitos de ideias, né? Desde lá, imagina quanta coisa mudou em 44 anos, Certo. desde a tua inserção, agora já com 3 gerações juntas, né? Quando um pensa de um jeito, outro do outro, como é que é essa separação dessa questão familiar, profissional, porque a empresa cresceu, se profissionalizou, essa divisão de funções também? Bom, eu vou falar um pouco, logo a mãe pode falar também, mas enfim, a gente tem, nos últimos tempos, a gente tem tentado dividir ao máximo possível essas funções para justamente, a gente sabe que Reduz o conflito. reduz os conflitos, né? A gente não vai acabar com eles, mas sempre tem, né? Então, e a gente buscou dividir a empresa em alguns setores, né? Isso tem nos ajudado muito, assim, porque é o que a gente sempre fala,
na produção é um rapaz que cuida lá, então se a minha mãe tem alguma dúvida, vai pedir para ele, se eu tenho alguma dúvida, eu vou pedir para ele. Assim, na área de administrativa também, tem uma moça que cuida dessa parte, então a gente busca fazer isso, esse contato com ela, né? Então, e aí a minha mãe na parte comercial, então a parte comercial é com ela, se tá faltando venda, é com ela, se tá... Aí eles te pressionam quando falta venda. Com certeza. E quando sobra, aí a comissão aumenta. Essa palavra não tem no meu pai, dicionário. conforme meu pai diz, dentro da família não existe comissão. Né? Não tem como. Não tem comissão, mas assim, é uma parte assim, muito gostosa. Eu mesmo digo, até semana passada, quando foi feito a nossa confraternização de aniversário lá, aí o Edmundo, fez a pergunta de como que tudo funcionava, né? Uma mulher dentro do mercado metalúrgico, ainda mais na área comercial. Muito difícil. Muito difícil. Mas eu posso dizer, eu conquistei. Teve que provar mais conhecimento, passar mais confiança para Isso. conseguir. Porque eu entrei assim, quando eu entrei na metalúrgica para a área comercial, na época nós tínhamos um vendedor externo, um escritório de representação, que ele era para nós e mais uma outra empresa de farroupilha que ele representava. Então ele fazia as vendas, ele passava os pedidos e eu colocava para dentro da empresa. Mas ao mesmo tempo, muitas vezes ele estava viajando. Então, Karina, atende tal cliente, Karina, tu liga para tal, que ele está precisando de um retorno. E ali que eu comecei a criar, a buscar, conhecer, e aqui no estado, a começar a fazer visitas em empresas. Então, eu sempre digo, hoje, quando eu adoro entrar dentro da fábrica do cliente, para eu conseguir ver o que ele faz. Porque muitos, eu sempre digo, 95% dos meus clientes, eu não sei quem são. Não Atende conheço, por telefone, só por telefone. tecnologia. Isso. Ou então a foto do WhatsApp. Então, muitas vezes assim. Mas, ao mesmo tempo, assim, é uma coisa assim, muito gostosa de lidar, de conhecer. Então, sempre o meu pai sempre ficou mais na área comercial, agrícola e na administração. E aí eu me inseri, então... E minha mãe, na época, também trabalhava conosco na empresa. E cuidava bem da parte administrativa e compras. E depois, faz 10 anos agora também que ela saiu, né? Acho que faz um pouco mais já. 10 anos, na época da cirurgia. 10 anos que ela saiu da empresa, que ela se aposentou. E aí eu comecei a pegar bem a área de vendas, atender todo o Brasil. Meu pai ainda continuou na área agrícola. E assim, aos poucos, a gente tinha alguns representantes, principalmente no Nordeste, eu tinha um amigo meu que era representante, e daí ele atendia as empresas de lá, porque ele conhecia, representava mais empresas. E foi assim, muito, muito gostoso. Aquela questão assim, daí eu e meu pai, logicamente, sempre tinha bastante conflito. Conflito? Tu é mulher. Eu sou homem. Começou em casa, da uma metalúrgica conquista. eu conheço, né? Da metalúrgica eu conheço, né? Mas, assim, aquela barganha de lidar mais no comercial com empresas de fora, então foi muito gostoso. E eu fico feliz hoje do Rafa estar assumindo também essa parte, né? Que é algo extremamente... É um tesouro isso, né? Que a gente tem, né, em casa e que ele pega desse jeito. Eu não sei, eu tenho mais meu outro filho, mas provavelmente esse eu não sei, esse não anda muito pro lado da empresa. Esse tá com que idade? Esse vai fazer 11 anos, agora tem 10 anos, esse tem 10 anos de diferença. Mas muita coisa pode Muita mudar coisa até lá, rolou, né? Rafa também chegou aos 16, 17 anos, 16 anos, aí que ele comecei na começou empresa. a pensar, eu vou entrar para dentro da fábrica também, né? Tá, mas e como é que concilia o trompete com a metalúrgica? Olha, Já olha, fabricou o teu trompete? Hein? Então, Pode ser um novo nicho. Hein? novo nicho. Então, no início da pandemia, um pouco antes do início da pandemia, a gente estava em casa e isso sempre fez parte da nossa vida, né? Como eu sempre falo, isso é a minha vida, a vida da minha mãe, a vida do meu avô, a vida da nossa família, né? Então, isso é no horário de almoço, é no horário da janta, é no café da manhã, em todos os momentos a gente está respirando, a gente está vivendo a Metalúrgica Wagner, né? Então, isso é algo que não sai da gente, né? A gente está todo dia vivendo aquilo ali com tanta presença
Por mais que queira separar às vezes, né? Mas e a gente vive com tanta presença que eu não fui capaz de escapar disso, né? Então, para mim hoje é muito gratificante, né? A música eu gosto muito de fazer também. Faço hoje como um hobby, né? Eu já dava aula em 3 municípios, no Colégio Teutônia. Enfim, tinha uma agenda cheia durante a semana. Então, eu comecei muito cedo também a dar aula, com 14 para 15 anos, foi minha primeira experiência como professor de música. Então, agradecer ao Lucas também, Lucas Grave, que me deu essa oportunidade e que eu acho que foi muito mais essa experiência como o crescimento pessoal, né? Então, eu estudava também em Porto Alegre, né, na Escola de Música da OSPA, e tudo isso me fez crescer como pessoa, né? Então, eu acho que isso me ajudou demais a tomar algumas decisões que a gente toma hoje, na vida, na empresa, né? E eu sempre digo que a música, ela transformou a minha vida, né? Então, tanto é que hoje eu faço ela como um hobby. O que eu posso ajudar as pessoas, crianças, eu sempre faço de tudo para ajudar. A Metalúrgica Wagner faz para ajudar todos os projetos que a gente pode ajudar, que tem cultura, que tem arte, a gente vai apoiar. Educação, a gente vai apoiar porque, como eu falei, a transformação, a música, a cultura, a arte, ela transforma vidas, né? E eu fui uma pessoa que fui muito grato por ela ter feito parte da minha vida e ter me transformado como pessoa, né? Então, para mim... Mas hoje... Então, qual é a atuação hoje ainda? Então, hoje a minha ação eu dou aula uma vez por semana, em meio turno só, então na sexta de tarde. Eu tenho acordado, então, com o Lucas, que eu dou aula lá no município de Westfália, né? Então, fica pertinho de casa, isso, né? até sexta, meio-dia. O telefone não para, né? O tempo tá lá, tá... Então, ali que eu dou aula. E atuo também na Orquestra de Teutônia, né? E algumas orquestras aqui do município também, Orquestra Henrique Ibel, né? Algumas orquestras, assim, às vezes, convidado, que a gente toca, enfim, Orquestra de Barão, do Colégio Teutônio, conjunto instrumental, né? Então, isso tem sido parte da minha vida. Mas agora eu tô focado total na empresa, na Metalúrgica Wagner, porque, como eu falei, a gente respira isso o dia todo, toda hora, enfim, isso é a nossa vida, né? Então, eu me inseri também de cabeça, de corpo inteiro na Metalúrgica Wagner. E aí, Karina, fica na plateia, como é que era esse coração de mãe aí aplaudir? Eu me imagino... vai falar do me lembro ela levando, muitas vezes, o Felipe, né, para... O Rafael, né, Felipe, para... O público deve estar pensando quem é o Rafael, quem é o Felipe. Rafael Felipe, né? Então, o Rafael Felipe levando ele a Porto Alegre, né, e tal, mas valeu esse sacrifício, né, dentro dessa linha que a Luciana traz. Isso, né, valeu muito o sacrifício, né, que a gente... Foi algo assim que eu jamais vou me arrepender. Eu ainda hoje disse assim, muitas vezes a gente erra, a gente faz coisas erradas, mas o que a gente faz pelos filhos não sempre tem... com a intenção de acertar. Sempre com a intenção de acertar. E são poucos as vezes que eu digo que vão enxergar da forma como um pai enxerga aquilo que faz por um filho, né? Então, mas eu fico muito feliz que ele hoje está nesse caminho, que são, né, tem aquele pensamento do Piaget, né, que ele fala que filhos não são vasos, vasos a gente molda, filhos são plantas. Então pode podar um pouquinho aqui, pode colocar um adubo aqui, e a gente cria... Conduzir o caminho que eles fazem. Eu acho que o Rafael tá no caminho certo, naquilo que eu sempre imaginei, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa assim com quem eu pudesse contar dentro da empresa, dentro da minha vida pessoal, né, e hoje, assim, eu fico imensamente feliz de ter ali junto. Tá o meu pai, a minha mãe um pouquinho de lado, mas nunca deixa de estar dentro da empresa, no dia a dia. Tá o meu marido também junto na área comercial comigo. O Rafa, então, na área então, mais da parte administrativa, também acompanhando um pouquinho na área comercial agrícola. No plástico ele também ajuda. Também ajuda, né? Também está começando a conhecer um pouquinho mais, que ele não tinha muito conhecimento nessa área, né? E é algo, assim, muito recompensador. A gente fica, assim, com o coração transbordando, quase que
que toda vez que vê ou escuta, a gente chora. E assim foi em todas as apresentações de música dele, né? Cada vídeo que a gente Inclusive no do exterior. Cada vídeo, assim, desde o primeiro até o último, tá guardadinho, a Ah. gente olha e É Aí legal. entra também É as legal. experiências de e hoje, vida. e hoje eu sempre digo, hoje a gente faz pelo menor, pelo Davi, aquilo que eu fiz por ele também. Hoje levamos ele a Porto Alegre também, 4, 5 vezes por semana, se necessário. E aí, o dele não é músico, o dele é o esporte Futebol. futebol. Eu né? achei Mas que antes tu já ia dizer que ela estava na torcida na beira do campo e não na plateia do. Não, mas é assim, é um sonho que nós todos vivemos junto, né, Lipe? É algo assim que o Lipe começou no futebol também, de repente, assim, ele desgostou do futebol por aquelas coisinhas que muitas vezes futebol, querendo ou não, muitas vezes é ingrato, né? Competição, né? Então, E ele na época se viu na música, ele foi pela linha da música e deu certo ali, né? Então, hoje eu também digo, o Davi está no caminho dele, tá? Mas daqui a pouco ele vai mudar. Mãe, eu não quero mais futebol, mano. Não é mais isso que eu quero. Mano, eu também quero ir lá na empresa. né? Agora, para explicar, ele treina onde? No Grêmio. Ah, Na base do Grêmio, sim. Isso, né? Muito interessante também essas vivências, né? Tanto música quanto esporte, que elas dão um complemento, né, para a dureza que é o dia a dia, né, de uma Isso aí. empresa ou do futuro, né, profissional de qualquer pessoa. Sempre é muito relevante conseguir trazer isso. Como é que vocês enxergam a Metalúrgica Wagner daqui a 10, 15, 20, daqui a 44 anos, né? Quando eu olhar lá, Isso aí. Quer falar? Bom, então, ele Ele já vai estar mais Vai tá próximo, mais- já vai estar trocar as expectativas jovem, agora. já vai estar mais jovem ali, né? Claro. isso era uma coisa que a gente tinha, alguns pequenos hábitos, assim, semanais de reuniões com pessoas de dentro, colaboradores, com pessoal de fora, de como via a empresa. A gente foi juntando todas essas partes, a gente obteve várias informações, a gente buscou ajuda também, né? Então hoje a gente conta com um rapaz que uma vez por semana está conosco dentro da empresa, Da assessoria. nos dá assessoria, uma mentoria empresarial, né? E tem nos ajudado muito nessa questão, a visão que a gente quer ter sobre a empresa, onde é que a gente quer enxergar a empresa daqui a 5, 10, 20, 50 anos, né? Então, ele tem nos ajudado muito mesmo, né? Eu acredito que tem sido assim, a gente sempre fala, é uma transformação, né? E o meu avô primeiro ele ficou meio receoso, né? Então a gente começou a conversar, hoje ele participa de algumas reuniões que a gente tem. E a gente vê a Metalúrgica Wagner daqui a 5, 10 anos continuar com a mesma essência, né? Continuar com a mesma essência de qualidade, Credibilidade. compromisso com as pessoas, né? Que é isso que a gente sempre bate, é nesse fator humano mesmo, né? Humanizar as coisas, ter as pessoas do nosso lado, né? Passar credibilidade para o mercado. Então, a gente vê a Metalúrgica Wagner crescendo, né? Contando com mais colaboradores, buscando empresas que têm potencial de crescimento, né? Que são empresas que a gente busca atender cada vez mais. E algumas empresas que a gente já teve, algumas foram por comprar produtos mais baratos e tentar recuperar essas empresas, trazer elas para o nosso lado de novo, poder contar com elas e a gente poder crescer cada vez mais, né? Então, como eu sempre digo, o meu sonho é poder chegar de manhã na empresa, ver os seus 100 colaboradores lá trabalhando, né? A gente todo dia lá também, que é uma coisa que eu não consigo ficar sem, eu fico doente se eu tenho que ficar em casa, se a gente não pode estar lá. Então, a gente todo dia presente na vida da empresa também, né? Ou dando o olhar, né? Que meu avô sempre diz, é o olho do patrão que engorda o boi, né? E então, todo dia a gente está presente ali também. Então, é isso que a gente espera da Metalúrgica Wagner, né? Continuar crescendo com seriedade, compromisso, buscando muito essas relações humanas, né? Então, é isso que a gente vê, né? Porque, muitas vezes é muito gratificante, né? Da gente saber, justamente as empresas que a gente atende, e saber que em muitos dos nossos calçados, né, a nossa empresa tem presença nesses processos, né? Eu adoro olhar o jogo no Maracanã, quando tinha a Copa do Mundo. Opa. O cliente nos ligou, Karina, eu preciso da máquina tal porque eu preciso produzir as cadeiras para o Maracanã.
nós precisamos entregar para a Copa. Disse, gente do céu, mas como é que eu vou Imagina. dizer? Cara, nós viramos do avesso, trabalhamos dia e noite, mas para entregar as máquinas para o cliente. E o cliente foi Então, toda vez que 100% tu o olha fornecedor um do jogo jogo do Maracanã. Tá ali a metalúrgica, a Wagner está presente ali também. de alguma forma está lá, né? Isso. Que bacana. Então, e são outros exemplos que a gente tem também, né? Que são nos calçados da Fila, da Umbro, da Olímpicos, da New Balance, né? Uma parte produzida no Brasil. E aí tem os chinelas, Ipanema, Raider, Mormai, Grandene, Olímpicos, Mizuno, todas essas marcas a gente tem presença, né? Em algum processo da fabricação desse calçado, né? Então, para nós é muito gratificante tu poder ver essa história que foi construída do meu avô lá atrás, de pegar ferramentas emprestadas e ir para Porto Alegre comprar ferro para 180 dias para ver até onde é que a gente já chegou e justamente pensar onde a gente quer chegar. Então, cada vez mais estreitar nossas relações com essas empresas que têm potencial de crescimento e ser reconhecido no Brasil e no mundo, né? Hoje a gente tem participação também no Uruguai, Paraguai e Argentina, né? E a gente busca cada vez crescer mais esse mercado do exterior também, que é super importante e acredito que a gente pode agregar também para isso. Então, são essas coisas, né? É muito gratificante mesmo poder ver assim toda essa história e se passar pela cabeça. Então, muitas vezes eu sempre falo, eu chego a me emocionar porque não tem como não se emocionar, porque né? tá no nosso dia a dia, cara, tu abre qualquer coisa, a gente pode dizer, a Wagner tá ali presente. Eu digo muitas vezes, tu num restaurante, propriamente em casa, abrindo uma Coca-Cola, uma Pepsi, qualquer refrigerante, cara, nós somos fornecedores de maquinário para a maior empresa produtora de garrafas PETs do mundo. Essa empresa tem nossas máquinas. Então, tem assim, tem plantas em 7 países, então, né? algo assim é algo extraordinário, que a gente sabe que a gente está presente naquilo ali, né? Ou, é bom demais, né? Que legal, né? Isso. Ver todo esse trabalho, né? Que foi sendo feito desde pequenininho até chegar nesse atual estágio, né? E não perdendo a essência. Eu acho que esse é o ponto fundamental, mantendo a essência da humildade da casa. E Lu, eu ia perguntar do churrasco do domingo, né? Se aí também, aí é churrasco, Ela já respondeu que o assunto tá ali. tá no meio. Tá presente, né? Querendo ou não. E Eu ia pedir da expectativa dela, né? Porque são vários anos já de dedicação à empresa, né? Como você vê isso? Como você vê a Wagner daqui a 20, 30 anos e quantos anos a Karina se vê ali junto com o filho? eu sempre, assim, eu penso assim, que um dia vai chegar que eu queria ter uma folguinha um pouquinho maior para tirar um final de semana, tirar ou um dia da Umas semana, férias. umas férias, assim. Mas é difícil. Mas aquilo ali faz tão... É o nosso dia a dia. É difícil. Eu dificilmente acho que eu vou conseguir me desligar. Completamente, assim, dizer 100% desligada não existe. Vocês também são de empresa familiar, também sabem bem como é que é, né? E como que ainda vai ser, porque tem os filhos também, que daqui a pouco estão começando também no ramo, né? Então, mas a gente, eu vejo assim, porque hoje em dia uma empresa familiar são poucas as que vão para uma terceira geração. São poucas no país inteiro que vão para uma verdade. terceira geração. Sim. Isso é a maioria de empresas, né? Isso. A origem familiar. Isso aí. Então, muitas vezes vai de um pai para um filho, e aí os netos já são de outra realidade, né? Então, hoje, assim, isso que a gente deixa, assim, que nos deixa por demais satisfeitos de ver que o Rafa está continuando isso aí e que ele vai continuar, com certeza, porque ele tem aquilo ali muito forte, muito presente, e a gente vê o gosto dele por isso, né? Então, e hoje a gente trabalha de uma forma muito unida dentro da empresa. Tenta, assim, trabalhar, ele e o André e meu pai, assim, tentamos estar junto com os demais ali, fazendo uma equipe muito forte e todos, assim, no mesmo objetivo. Todos querendo ver ela bem, crescendo e, acima de tudo, tendo a confiança do cliente lá, a qualidade, todo esse conhecimento da nossa máquina, não só pelo produto, mas sim por todos esses valores que a gente agrega nele, né? Que a gente sempre fala, né? Que a gente não vende só um produto, né? A gente vende uma solução, a gente vende
Queremos ter a solução do cliente, né? Então muitas vezes a gente cria laços muito maiores do que só uma venda, né? Isso é muito gratificante, né? Porque a gente vai, na semana retrasada, eu e o André estivemos no Rio de Janeiro, né? Então, assim, não tem palavras para descrever. Tanto é que um cliente lá, ele disse assim, Rafael, André, peguem a família, venham para cá, fiquem na minha casa no Rio, né? Eu levo vocês para conhecer o Cristo, levo vocês para conhecer tudo que vocês quiserem. Passem uma semana em Arraial do Cabo, na minha casa, fiquem lá, né? Então, é o que eu sempre digo, não é só uma venda, né? Não é só a empresa, não é... É uma relação, É né? uma relação. É É uma relação né? que se cria e é muito gratificante isso, né? Porque a gente começou vendendo máquina por indicação. E no final a gente tem uma relação tão boa, isso se estreita tanto que ele nos convida para ir passar um período na casa dele no Rio de Janeiro. Então, quando a gente imaginou que isso poderia chegar lá, eu tenho certeza que o seu Marcelo e a dona Liselotte, lá em 1980, quando começaram a fazer rodas de carroça, facão, foice, todos esses equipamentos, eles não tinham nem noção do que poderia se tornar isso, né? Então, hoje a gente sempre busca manter eles muito presentes nisso tudo, né? A gente não busca... Nada pode passar por cima, a gente não passa por cima da palavra do meu pai. Então hoje, por isso, ele é muito presente ainda, ele é muito conservador. Eu acredito que isso tem, sim, muita relação com essa questão de manter esses laços humanos, o legado da Metalúrgica Wagner, né? Que é a credibilidade, né? Uma empresa familiar. Muitos dizem, vocês já podiam ter ido muito mais longe, mas a gente não quer também perder o controle, a gente quer ter isso na mão, a gente quer buscar mais pessoas que nos ajudem e nos ajudem de verdade, né? Porque a gente não quer pessoas que venham lá para se aproveitar de uma situação, enfim, a gente quer ter pessoas que andem do nosso lado e que cresçam conosco, né? A gente não quer buscar pessoas que vão tentar se aproveitar, e isso é o que o meu avô sempre primou também, ajudar as pessoas, né? Então, eu sempre falo que quando a gente se dá por conta que a gente ajuda as pessoas, a gente consegue crescer mais também, né? Ajudando as pessoas, também ajudam. e elas vão nos ajudar e a gente consegue uma compreensão de ambos os lados para poder crescer cada vez mais, né? Mas sempre com essa essência familiar, comprometimento, confiabilidade, né? Isso é os nossos pilares, assim, que a gente sempre vai manter pelos 44 anos E lá vai, né? E lá vai. Que bacana. Gente, queremos agradecer Karina e Rafael por estarem conosco aqui para a gente poder falar da Metalúrgica Wagner, município de Westfália, que também foi um dos pilares econômicos para a Westfália na arrancada enquanto município jovem, quando se emancipou, foi uma das empresas e que continua sendo uma das empresas pilares do município. Sucesso, vida longa, Metalúrgica Wagner. Obrigada a todas nós, né? Que seja algo assim, que tenha um futuro excelente, né? Eu sempre digo assim, se a empresa vai bem, o funcionário está bem, o colaborador está bem, ele vai estar lá, vai ter a casa dele, vai estar completinho, vai estar tudo certinho. Isso que deixa a gente feliz, porque daí ele não traz para dentro da empresa aqueles problemas dele, ele vem para lá para ajudar, para agregar. Então são coisas assim que a gente sempre prima muito, né? Então, também muito obrigado pelo espaço, né? Por poder contar um pouco do que é a Metalúrgica Wagner, do que é viver isso todo dia, né? É um prazer a gente poder estar aqui falando sobre isso, sobre um sonho que começou lá em 1980. Isso eu sempre vou bater na tecla porque é muito gratificante. Só quem vive sabe, só quem vive sente, né? O que é ser Metalúrgica Wagner. Em nome do meu avô e da minha avó também, meu avô, antes de eu sair de casa, ele bateu nas minhas costas e disse: muito obrigado por fazer isso todos os dias, né? Então, isso é muito gratificante e dizer para eles também, para o meu avô e para minha avó, que eu e a minha mãe, o André, o pessoal que tá à frente disso, vai fazer tudo e mais um pouco para nunca deixar isso acabar. Porque isso fez parte do crescimento da minha mãe, do meu crescimento, do crescimento do meu irmão, e que isso possa fazer parte do crescimento de várias gerações, né?
Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, por deixar contar um pouco da história da Metalúrgica Wagner. Agradecer a todos os colaboradores, né, que acho que é o mais importante também disso tudo, dessa história, que é ter as pessoas do nosso lado. Agradecer muito mesmo. Os nossos clientes, pela confiança, credibilidade que eles têm conosco. Parceiros de verdade. E os nossos parceiros, Então, mais uma vez, muito obrigado. O que vocês precisarem da Metalúrgica Wagner, a gente vai estar à disposição. E muito obrigado mais uma vez. Que maravilha, que Bacana. história bacana. Sabe o que só faltou? Trompete. Para encerrar agora. Você esqueceu de pedir para trazer, né? Não, não Encerrar. Vamos ter Gente, que... ficamos por aqui com o videozinho do Botamos, final. né? Videozinho, né? Videozinho, né? Depois dos créditos vem essa parte. Obrigado, gente. Mais um Famílias de Negócios a qualquer momento aqui no canal do Grupo Popular.